Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Canal Abre Alas FC, Jogos Históricos. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Dácio e estamos aqui no canal Abre Alas FC para falar de mais jogos históricos do Mengão, o mais querido. E hoje vamos falar também do nosso próximo adversário, o Sport Clube Bahia. O Bahia! Uma curiosidade é que o mascote oficial do azul, vermelho e branco é o Super-Homem, pois, segundo os seus torcedores, representa a força e a resiliência do clube. Uma curiosidade é que o desenho do mascote oficial foi criado pelo cartunista Ziraldo, um grande rubro-negro, no ano de 1979. Interessante também é que em 2014, em meio a um período acirrado de luta contra o racismo, o Bahia lança a sua, podemos chamar de mascota oficial, apelidada de Lindona da Bahia, a Mulher Maravilha, parceira do Super-Homem, ganhou força e vida nos traços do artista Ney Costa. A primeira vez que o Flamengo e o Bahia se enfrentaram foi no estádio Campo da Graça, em Salvador, em 15 de novembro de 1932, num amistoso que terminou com a vitória rubro-negra por 3-2. Somente em 30 de outubro de 1994, pela primeira vez na história, o Bahia conseguiu vencer o Flamengo dentro do Maracanã. Placar de 1-0 no Campeonato Brasileiro daquele ano, com gol baiano marcado por Zé Roberto. O que é muito importante registrar na história Flamengo e Bahia, que o nosso rei, o nosso galinho, inicia a sua trajetória de goleador no profissional na velha Fonte Nova. Em 11 de agosto de 1971, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, num jogo que terminou 1-1. Era o quarto jogo do Galinho pela equipe então treinada por nosso Freitas Solis. E naquele jogo, depois de mandar uma bola na trave, o Galinho salva o Flamengo da derrota aos 49 minutos do segundo tempo. Em todas as competições entre Flamengo e Bahia, foram disputados 61 jogos. E aconteceram 13 vitórias do Bahia, 19 empates e 29 triunfos do Mengão Malvadão. Nós marcamos 96 gols e sofremos 58 gols. Uma outra curiosidade é que teve um jogador, Raimundo Nonato Tavares da Silva, mais conhecido como Bobô, que foi líder de um timaço do Bahia, formado por Evaristo Macedo em 1988, e até hoje um dos maiores ídolos do Bahia. Bobô jogou no Flamengo em 1990, e nos 6 meses que permaneceu no clube, foi campeão da Copa do Brasil, marcando 17 gols em 25 jogos. Jogando ao lado de feras como Renato Gaúcho, Zinho, Djalminha. Falando de jogos históricos, a maior goleada aplicada pelo Flamengo foi em 7 de agosto de 2003. Flamengo e Bahia se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E o Mengão passou o carro. Com uma atuação espetacular do meia Felipe e 3 gols de Edilson, o Capetinha,
o Bahia não teve como segurar o mais querido, que aplicou um 6-0 no tricolor baiano. O gol mais bonito foi o quarto, de Rafael, nosso lateral, por cobertura, a famada cavadinha, após um ótimo passe de Felipe e tabelinha com Igor. O Bahia, ao fim deste ano, 2003, acabou rebaixado e passou um longo período disputando a Série B. Volta à primeira divisão do futebol brasileiro somente em 2011. A maior goleada fora de casa foi no Brasileiro de 2021, 5-0. Essa partida teve uma grande atuação coletiva, porém, como principal destaque, o então nosso Gabigol, Gabriel Barbosa, que nessa partida fez um hat-trick, com os outros 2 gols marcados por Pedro e Vitinho. Nessa partida, o Flamengo não deixou o Bahia sentir o gostinho da partida, lá em Pituaçu. Interessante é que era a segunda partida do técnico Renato Gaúcho, e nós estávamos um tanto quanto desconfiados com a sua atuação na estreia no comando do Flamengo, numa magra vitória sobre o Defensa e Justiça da Argentina pela Libertadores. Mas, nesta partida do Brasileirão de 2021, a equipe foi amplamente superior e não tomou conhecimento do tricolor baiano. O primeiro tempo já havia sido um massacre, com o Mengão pressionando desde o início e o Bahia armado para contra-atacar, mas que não conseguia sequer se defender. No segundo tempo, a equipe baiana pouco conseguiu ameaçar no ataque e foi facilmente envolvida na defesa pelo nosso timaço. O Malvadão poderia, inclusive, ter vencido por um placar ainda mais elástico. Meu amigo, minha amiga, esse é mais um jogão, na verdade, 2 jogões na história do Flamengo e Bahia. Uma vitória de 6-0 no Maracanã, uma vitória de 5-0 em Pituaçu, na Bahia. Fazendo um pedido para vocês, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho da notificação. Canal Abre Alas FC. O esporte é nosso manto. O chat a nossa nação. Saudações, galera! Abre alas com história e coração.